O ano era 1971. A família Perron, cheia de esperança e expectativa, mudou-se para uma charmosa casa de fazenda em Harrisville, Rhode Island. Roger e Carolyn, junto com suas 5 filhas, estavam prontos para um novo começo. A casa, com seus campos extensos e charme rústico, prometia uma vida campestre idílica. Mal sabiam eles que uma escuridão se escondia sob a superfície, esperando para aprisioná-los em um tormento aterrorizante. A casa de fazenda, com seus 14 quartos e séculos de história, parecia ser o lugar perfeito para criar sua família. Carolyn, atraída pela beleza antiga da casa, vislumbrava uma vida repleta de risos e calor humano. As meninas, Andrea, Nancy, Christine, Cindy e April, exploravam animadamente seu novo playground. Cada cômodo guardava um fascínio peculiar, e a vasta propriedade oferecia possibilidades infinitas de aventura. A família sentia uma sensação coletiva de paz ao se instalar em seu novo lar. Eles acreditavam ter encontrado seu próprio pedaço do paraíso. Sem o conhecimento dos Perron, sua casa de sonho guardava um passado sombrio e sinistro. A terra, impregnada de uma história de tragédia e maldade, estava prestes a revelar sua verdadeira natureza. À medida que os dias se transformavam em semanas, a alegria inicial da família lentamente daria lugar a uma sensação avassaladora de pavor. A fachada idílica da casa de fazenda desmoronaria, expondo os horrores que os aguardavam dentro de suas paredes. A tranquilidade da nova vida da família Perron durou pouco. Acontecimentos estranhos começaram a atormentar seus dias e assombrar suas noites. Sutis no início, como sussurros ao vento, os eventos perturbadores lhes causavam arrepios na espinha. A casa de fazenda, antes um santuário, transformou-se em um lugar de inquietação. Carolyn, a primeira a notar a mudança, sentia uma presença opressiva dentro de casa. A casa, antes repleta de sons de risos e conversas, ficou estranhamente silenciosa. Passos ecoavam na calada da noite. Portas rangiam ao se abrir e se fechavam com força, como se movidas por mãos invisíveis. As crianças, sua alegria inocente substituída pelo medo, relataram ter visto sombras fugazes na periferia de sua visão, ruídos inexplicáveis, que variavam de leves batidas a vozes desencarnadas, tornaram-se uma sinfonia aterrorizante do paranormal. Certa noite, enquanto Carolyn se sentava perto da lareira, um calafrio percorreu sua espinha. Um frio repentino tomou conta dela, e ela sentiu uma presença observando cada movimento seu. Virando-se lentamente, ela notou uma cadeira de balanço no canto, balançando suavemente, apesar da quietude do cômodo. O medo, primitivo e instintivo, percorreu suas veias. Algo estava errado em sua nova casa. A casa, antes um símbolo de esperança e novos começos, havia se tornado uma fonte de terror. À medida que a atividade paranormal aumentava, Carolyn, desesperada por respostas, mergulhou na história de sua casa. O que ela descobriu lhe causou arrepios na espinha e revelou o segredo obscuro que assombrava a casa de fazenda. A propriedade, antes pertencente à família Arnold no século XVIII, havia sido assolada por tragédias e infortúnios. Suicídios, assassinatos e mortes inexplicáveis mancharam a terra, deixando uma marca de desespero. No centro da escuridão estava Bathsheba Sherman, uma mulher acusada de bruxaria. Reza a lenda que Bathsheba havia sido amante de um dos homens Arnold e havia assassinado o filho deles como um sacrifício ao diabo. Embora nunca tenha sido condenada, ela viveu uma vida solitária, temida e condenada ao ostracismo pela comunidade. Seu espírito malévolo, ao que parecia, permanecia na casa de fazenda, buscando infligir dor e sofrimento aos seus habitantes. A presença de Bathsheba era palpável, um peso sufocante que oprimia a família Perron. Ela era a personificação da escuridão que permeava a casa, sua maldade penetrando em suas vidas como um veneno. Objetos se moviam misteriosamente, vozes desencarnadas sussurravam ameaças, e as crianças reclamavam de serem tocadas por mãos invisíveis. Os Perron estavam vivendo um pesadelo, presos em uma casa assombrada por um espírito vingativo.
Medo e desespero se apoderavam da família Perron à medida que a atividade paranormal se intensificava. A presença de Bathsheba tornou-se impossível de ignorar. Ela parecia se deleitar em atormentá-los, seu espírito malévolo se fortalecendo a cada dia que passava. A assombração, antes confinada a sussurros e sombras, transformou-se em um espetáculo aterrorizante do sobrenatural. Carolyn foi o principal alvo da ira de Bathsheba. Arranhões surgiram em seu corpo, aparentemente do nada. Ela acordava no meio da noite, paralisada de medo, enquanto uma força invisível pressionava seu peito. As crianças também eram alvo da entidade. Camas tremiam violentamente, vozes desencarnadas sussurravam seus nomes, e figuras sombrias se escondiam nos cantos de seus quartos. A atmosfera antes acolhedora da casa de fazenda havia se transformado em uma força opressiva. O ar ficou pesado de pavor, e o cheiro de carne em decomposição impregnava a casa, um lembrete constante do mal que os cercava. Os Perron, com o espírito quebrado, se viram presos em um pesadelo real. Sua casa, antes um símbolo de esperança, havia se tornado sua prisão, um campo de batalha para uma guerra contra um inimigo invisível.